Olá, que bom vê-lo novamente. Estamos nesta jornada, nesta semana especial da família, buscando compreender esta batalha que existe na família imperfeita. Os seres humanos fazem parte de famílias e as nossas famílias são imperfeitas. Cá estamos nós novamente para mais uma reflexão. Eu estou interessadíssimo em fazê-lo pensar ou fazê-la pensar de que os problemas que você tem, que talvez estejam desanimando você, eles são comuns às pessoas como nós e têm solução com a graça de Deus. Eu quero orar pedindo sabedoria para eu poder ajudar você mais uma vez. Pai querido, obrigado por esta oportunidade. Que a sabedoria do Teu Espírito nos habilite a discernir o que não temos discernido e a ter o poder de fazer o que devemos fazer para o bem dos que vivem conosco e para a nossa própria felicidade em Cristo Jesus. Amém. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje quero analisar dentro desse tema, famílias imperfeitas, o assunto de como aperfeiçoar o imperfeito. Como é que nós podemos aperfeiçoar uma coisa imperfeita? Tem sido muito comum no meu trabalho de aconselhamento, pessoas virem com seus casamentos destruídos, em alguns casos extremamente, alguns já separados inclusive, mas com um desejo forte, uma vontade tremenda de uma reconstrução. Quando nós começamos a analisar a relação deles e buscarmos um plano de restauração, eu faço uma coisa, estabeleço um plano bem claro com eles. Nós não vamos reconstruir a relação que deu errada. Nós vamos construir uma nova com as pessoas que querem fazer o que é adequado, o que é correto para o outro. Que às vezes as condutas não têm que ver tanto com certo e errado, e sim adequado e inadequado. Porque a adequação aos outros é o atendimento do princípio que Jesus colocou. Faça aos outros o que você quer que eles façam para você. E não faça ao outro ou aos outros o que você não quer que façam para você. É um princípio, até um princípio de autopreservação, mas que deve ser refletido na ação com o outro. Isso chama-se coerência. Dentro da família é o lugar onde mais aparecem as nossas incoerências. Normalmente, nos ambientes sociais, nós não mostramos, que não dá tempo. A gente tem relações programadas, nossas inclinações estão sob controle, nós temos uma conduta planejada e a gente se disciplina mais. Em casa a gente não se disciplina e vive mais tempo com aquelas pessoas e de maneira mais solta. Mas como a gente faz para corrigir isso? Como é que a gente faz para restaurar? Eu quero usar um exemplo bíblico que é extremamente marcante na história sagrada. Deus chamou Davi de o homem segundo o coração de Deus. Eu não vou ter tempo de analisar todas as passagens aqui. Mas eu quero dizer uma coisa bem clara. Ao vermos a história de Davi, se tivermos tempo e dedicação, pontuadamente, olharmos as condutas de Davi que foram reprovadas, que aparecem no registro sagrado, aliás, isso é um fato importante, a Bíblia não esconde as falhas daqueles que foram considerados servos fiéis de Deus. Eles foram infiéis em momentos, eles foram infiéis em ações, mas eles tinham um propósito interior forte. Eu quero ser fiel a Deus. Então, isso tem que estar na sua cabeça. Isso não quer dizer que você não erre mais, mas você não quer errar. Por isso, quando o seu filho cometer um erro e você disciplinar, ou a disciplinar se for a filha, e o filhinho pequenininho ainda, mesmo que seja com 2 anos, 3 anos, não vou fazer mais, papai, não vou fazer mais, mamãe, não reafirme esta palavra. Corrija a declaração dele. Diga, eu sei, filhinho, que você não quer mais fazer. Eu sei, filhinha, que você não quer mais fazer. A ênfase está no querer. A ênfase está na vontade. A inclinação vai ditar para ela fazer de novo. A inclinação vai levá-la a fazer de novo. E eu vou estar preparado, porque quando meu filho me disse, ele não falou, não vou fazer mais, porque eu não aceitei. Ele quis dizer isso, mas eu o fiz dizer, eu não quero mais fazer. A ênfase está na vontade, na disposição. Quando ele for traído pelas suas inclinações, eu vou olhar para ele e vou dizer, eu sei o que ele quer fazer. Assim você pode fazer com a sua esposa, assim você pode fazer com o seu marido. Mas Davi tem um registro extremamente triste nas experiências de desobediência, de infidelidade, de descuido. Se nós olharmos, eu fiz isso,
os erros que Saul cometeu e os erros que Davi cometeu, os erros de Davi são em número muito maior e mais graves que os de Saul. No entanto, Saul, ele simplesmente eliminou o Espírito Santo da vida dele, não quis mais o Espírito Santo. E Davi, em todo momento de transgressão, o que ele mais queria era restaurar a sua relação com Deus. Era a vida dele, conquistas de guerras, sua família maravilhosa. A luta de Davi era a sua manutenção de relação com Deus. Isso que tem que estar no centro da sua atenção nesta semana da família. Davi cometeu erros cujas consequências vieram para a vida dele. O filho mais velho, o filho que seria o primogênito, substituto dele, cometeu um abuso e um escândalo, trazendo para o seu quarto, fingindo de doente, a sua irmã, meia-irmã, que era irmã de Absalão, e praticou o sexo com a sua meia-irmã. É um fato que eu quero explorar na palestra para os filhos, para os jovens que estão namorando. Eu quero destacar aqui agora que desta desgraça, desta infelicidade que ele praticou com a sua própria irmã, o irmão dela, Absalão, 2 anos depois, Absalão conservou uma ira por 2 anos contra o seu irmão, e um dia, numa festa da colheita, chamou todos os filhos do rei, armou os seus homens, porque cada filho do rei tinha os seus homens, e matou Amnon, que era o nome desse filho mais velho. Absalão teve que se afastar do pai, porque virou filho assassino. Agora o pai estava numa situação crítica, pior que Adão e Eva, porque estava com um filho assassino, uma filha que tinha sido abusada sexualmente, o outro fugitivo, porque era assassino. Mais tarde, Absalão volta para o convívio da família, planeja ir contra o pai, assumindo o reino, forma uma batalha, divide o reino em 2 e batalha contra Davi, é morto na batalha contra o próprio pai, o pai lamenta, chora, tem um luto enorme. Depois o outro filho, Adonai, um filho mais novo, o mais novo de todos, querendo assumir o lugar do reino novamente, armam a situação. O homem, a pessoa escolhida por Deus era Salomão, Davi estava ligado nisto. Depois os dois na batalha entre si, Salomão perdoa o irmão, permite que ele volte ao reino, depois ele desobedece e é executado, morto novamente. Davi foi até o fim da sua vida, colhendo e vendo as consequências dos seus erros. Davi foi perdoado? Absolutamente, totalmente perdoado. Há um registro de Davi aqui que eu considero uma preciosidade, é o capítulo 51 dos Salmos. Nesse capítulo, Davi se apresenta como aquele que tem a realidade que todos nós temos. E eu gostaria que você prestasse atenção nas conclusões que Davi faz, que serão muito úteis para você avaliar a sua própria relação com Deus, com seus familiares e com o pecado. Davi diz assim no Salmo 51, começando com o versículo 1, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo, olha que lindo, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Olha o que diz o versículo 7. Purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Verso 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Verso 11. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Verso 12. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Este era o segredo de Davi. Ele, como humano, era atraído por seus impulsos. A primeira coisa que ele queria era voltar à presença de Deus, pedir o perdão, pedir o Espírito Santo, sustenta-me com o espírito de obediência, com a disposição para obedecer. Esta é a sua batalha, não tenha medo. Davi teve essa batalha e ele venceu.
Davi é classificado ainda como aquele cujo reino permaneceria para sempre. Os filhos de Davi não seguiram esse caminho. Os filhos de Davi cometeram erros, infelizmente. Consequências vieram para a nação inteira, como às vezes vem para a igreja inteira, ou para a família inteira. Mas uma coisa linda e fantástica. O descendente de Davi, Jesus, tornou-se o redentor da raça humana. Jesus aparece na genealogia do rei Davi. Ele era o rei, descendente de Davi, cujo reino permaneceria para sempre. Jesus é o rei que quer reinar para sempre. Agora, veja, mesmo assim, nós temos que lidar em como podemos nós aperfeiçoar o imperfeito. É possível o imperfeito ser aperfeiçoado nesta fase? Não. Imperfeito é imperfeito. Mas o aperfeiçoamento do caráter aparece para nós numa opção e possibilidade num processo dado por Jesus na conversa com Nicodemos. No capítulo 3 do Evangelho de João, ele apresenta a solução numa conversa com esse líder de Israel, dizendo o seguinte, versículo 3, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus a não ser que nasça de novo. Ele então responde, no verso 4, perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar na segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Verso 5, Jesus respondeu, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Verso 6, o que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Você nasceu dos seus pais como carne, e é carne. Nesta tendência nada pode melhorar. Ninguém pode dizer justo sou e de nada nenhuma falta tenho. Ninguém pode dizer isso. Mas quando nós nascemos de novo, há um poder que entra em nós e domina a nossa natureza. Não é um domínio perene, não é para sempre, porque nós ainda estamos sob o domínio da nossa natureza. Não fomos ainda transformados. São 3 fases distintas da salvação que precisam aparecer no nosso casamento, na nossa família. Primeira fase, nosso arrependimento do passado. Eu reconheço os meus erros, eu confesso a quem precisa. Se for para a esposa, se for para o filho, se for para o marido, se for para o irmão, se for para o pai, se for para Deus, mas você assume, você admite e confessa. Ponto número 2, você faz planos para não repeti-los. Aquela situação, aquela circunstância, aquele caso que você sempre é provocado, você não quer mais estar por perto, você vai evitar. Você confessou e você tomou providências para não repetir. A pessoa que te olhar, ela vai vê-lo como alguém que não quer repetir o erro. Naquela história da criança, pai, não vou fazer mais isso. E o pai dizendo, eu sei, filhinho, que você não quer fazer mais isso. Então, ao falar com a sua esposa, seu marido, seu filho, seu pai, com aquele com quem você errou, repita, eu não quero repetir isso com você. Busque o poder de Deus, alimente a sua alma pela manhã na sua palavra e comece a exercer algumas estratégias para que não tenham as mesmas circunstâncias, as mesmas oportunidades para você. Você evita, ou deve evitar, as circunstâncias que provocam a sua natureza carnal, porque você ainda é carne. Então, se você pediu o perdão do pecado, você foi justificado. Se você agora não quer repetir o pecado, você está sendo santificado. A santificação é um processo que dura a vida inteira. Enquanto você respirar, você está vivendo esse processo, chamado santificação, que é o aperfeiçoamento do seu caráter. É a transformação. A Bíblia diz, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que estava fornicando, não fornique mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que se irava, não se ire mais. É um ideal, é uma busca, uma luta. Eu sei da minha fraqueza, você sabe da sua fraqueza, o outro sabe, vamos cada um lutar por aquilo que nós sabemos, prevenindo-nos, esforçando-nos e especialmente, mais do que tudo, buscando um poder fora de nós que nos ajude. Olha só que coisa interessante. A gente pode ter muita atividade gostosa na igreja, hinos, programações, pregações, evangelismo, grupos de louvor, mas se dentro de nós
há algo que não está resolvido, a boca pode cantar, os olhos podem brilhar, mas a alma está apagada. E os benefícios do Evangelho da salvação não chegam a você. O grande perigo é cair na hipocrisia. A hipocrisia é quando você convive no seu íntimo com a realidade falsa e no exterior uma aparência de satisfação espiritual religiosa. A satisfação social do convívio com os outros engana você de uma realidade que você vive. Você está dividido, você não é íntegro. E se você não é íntegro, você não é feliz. Não tem quem possa ser feliz quando está dividido. Então, você sabendo de um pecado que te pega, que te atrai, fuja dele, peça socorro. Há maridos que têm problemas com a internet devido ao problema da pornografia. Eu tenho sugerido a esses maridos, estabeleçam métodos de proteção para si mesmo. Não veja, não abra, não analise a internet sem a presença da sua esposa perto. Só faça isso perto dela. É uma muleta que a gente diz em psicologia, é uma muleta para você sair de uma situação de crise e dependência. Abra os seus e-mails na presença dela, analise a sua internet somente na presença dela. Ou então, se for a mulher, peça para o marido estar perto. Se for um filho, peça socorro para os pais, olha, tire daqui do meu quarto. Se você está ajudando seu filho, elimine o computador do quarto, coloque no lugar visível na casa. Teve um pai nos Estados Unidos, não adventista, não evangélico, não cristão na prática, mas conhecedor dos princípios religiosos pelos pais que tem. Esse homem viu seu filho adolescente despencar na pornografia, na masturbação e na queda do rendimento escolar. Um pai de condições financeiras abundante, abastada, e o filho despencando, não há desespero maior. Ele foi falando para o filho, filho, não faça isso. Aí o filho continuou fazendo, ele tirou a internet, negociou com ele, tirou o computador de dentro do quarto. Não, desculpe. Primeiramente, ele deixou a porta aberta, mas o filho fechou a porta. Ele falou, se você fechar a porta, eu vou ter que ser radical com você. Eu não recomendo o que ele fez, mas o que ele fez ensina uma lição para nós. Este homem não tinha conhecimento dos princípios bíblicos, mas ele disse para o filho, se você persistir, eu vou arrancar a porta do seu quarto. E ele realmente foi lá e arrancou a porta. Tirou os pinos e o quarto do rapaz ficou sem porta. Mesmo assim, depois de um tempo, ele continuou caindo em jogos de videogames com grupos, com dinheiro, pagando, uma porção de vícios na internet e no computador. Ele trouxe o computador para o centro da cozinha. Agora esse rapaz, de 17 anos, ele só podia ver a internet e analisar o seu computador na presença da mãe, ou da empregada, ou do pai, sempre em lugares públicos, no caso, o centro da cozinha, onde estava todo mundo perto, para protegê-lo. Talvez você tenha uma dificuldade maior. Admita a sua dificuldade, peça socorro, use estratégias e, se não conseguir, busque ajuda profissional. Às vezes, um psicólogo cristão que está na sua cidade, que está próximo da sua área, ou que você descobriu que tem uma linha de trabalho que é cristã. Ele crê na criação, ele é criacionista em suas concepções. Procure ser profissional, busque orientação, assim como você buscaria um outro profissional. Talvez algumas pessoas, homens, mulheres e jovens, e até pais com filhos mais novos, precisem talvez da ajuda profissional. Assim como você busca um dentista quando tem dor de dente, assim como você busca um cirurgião quando o seu problema é cirúrgico. Procure o psicólogo cristão, busque a orientação, peça ajuda, porque se você quer fazer a vontade de Deus, se você conhece o que incomoda os outros, o que te incomoda, às vezes o poder de Deus e todo esse conhecimento ainda não são suficientes. Você está preso a alguns vícios, ou você está preso a algumas práticas que te tornam um escravo de si mesmo. Jesus disse, eu não vim buscar justos, mas vim chamar pecadores ao arrependimento. Ele veio buscar quem está assim como você, dizendo, eu não me sinto bem, eu não acerto sempre. Eu tenho contado que os mais chocantes momentos da minha vida foram quando eu tive que pedir perdão para os meus filhos na presença dos outros irmãos, porque eu fui rude demais, ou falei forte demais com um dos filhos, ele estava em erro, mas a maneira com que eu fiz magoou esta criança. E mais do que isso, humilhou diante dos seus pares, diante dos seus irmãos. Eu tive que voltar a este filho, diante de todos os outros, e filho, se me perdoe.
o papai não fez certo com você. Eu não fiquei dizendo, olha, embora você esteja errado, embora eu estivesse com a razão. Não, esse procedimento não restaura. Esse procedimento não faz com que o imperfeito adquira a perfeição. O imperfeito que quer o aperfeiçoamento, ele admite o seu erro e permanece firme na busca da melhora em si. Eu disse para ele, filho, eu te ofendi, eu não devia ter feito desse jeito, me perdoa, por favor. E aí o filho, às vezes, não quer perdoar, porque daí ele envia a sua culpa do errado. Eu falo, esquece o que você fez, olha para o papai, perdoa o meu ato, me ajuda a não fazer mais isso, a não repetir, porque isso não está correto. Às vezes foi com a mãe deles. Houve vezes que eu fui fazer o culto familiar, eu fui me ajoelhar para orar, e eu não consegui emitir uma palavra diante de Deus, porque eu havia tratado mal a Yara diante dos filhos, uma coisa que ela realmente tinha errado, algo que ela realmente fez que me desagradou e que estava inadequado. Mas o modo com que eu fiz não tem justificativa. Eu tive que levantar da oração, isso fiz umas 2 ou 3 vezes. Levantar da oração, olhar para eles, para os filhos, todos pequenos ainda, e dizer, espera um pouquinho, estão assustados olhando para mim, por que o pai parou? Eu olhei para ela e disse, querida, eu não tratei você corretamente diante dos nossos filhos, eu quero que você me perdoe. A Yara muitas vezes se emocionou, eu me emocionei, eles se emocionaram. Os pequenininhos às vezes nem sabiam por que estavam chorando, mas eles estavam em um momento importante da família, pedindo a restauração, querendo aperfeiçoar o imperfeito. Eu continuo imperfeito, eu continuo tendo tendências, mas eu trabalho, porque no momento que eu confesso um erro, no momento que eu reparo isso, eu pago um preço por isso. E este preço é o instrumento de Deus para me ajudar a me lembrar depois e não cair de novo na armadilha da minha natureza. Eu tenho conseguido. Não porque sou melhor que você, e nem é porque eu tenho muito conhecimento, mas é porque eu tenho procurado corrigir aonde se manifestam as minhas falhas, trabalhar com aqueles com quem me relaciono. A palavra de Deus diz no capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, o apóstolo Paulo faz uma declaração, um conjunto de declarações que eu considero assim, extremamente difíceis para um homem praticar, para uma mulher praticar por si mesmo. Impossível, eu diria. No capítulo 3 da sua epístola, ele diz no versículo 12 em diante, portanto, é muito difícil analisarmos nossas realidades. Mas nossas realidades são possíveis de serem eliminadas ou suprimidas, nosso caráter restaurado por um poder que está sendo oferecido por nós, por Jesus Cristo. O verso 12 diz, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, amado de Deus, santo de Deus, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Revistam-se, não é natural em nós ter compaixão. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Revistam-se. Você não tem isso, eu não tenho isso. E daí? Qual o problema? Revista-se, busque em Deus. O meu reconhecimento de impossibilidade é a chance de Deus, meu povo querido. É a chance de Deus. Quando eu me vir no meu limite, é a maneira com que eu dou oportunidade para Ele. Quando eu me pego cometendo falhas da minha natureza com os meus queridos, eu tenho a chance de reparar com quem me conhece. Se eu chegar o mais rápido possível e disser, me perdoe, me desculpe, e assumir com um nome, eu fiz isso contra você, e contra você não está correto. Um dia eu repreendi minha filha, num erro grave que ela cometeu, de um prejuízo financeiro para nós. Ela esqueceu-se do acerto de uma conta enquanto nós viajávamos para ministrar seminários. Quando voltamos, tivemos um prejuízo de multa e de juros em cima desta conta. E eu, na hora que percebi aquilo, corri ao quarto dela e falei com ela. Ela estava ao telefone com o namorado dela. Eu falei, como é que você fez isso? Eu não pedi licença, eu não respeitei que ela estava ao telefone, eu já fui logo falando, porque eu estava tomado de cólera pelo erro de uma coisa que ela não pratica. Ela é muito justa, muito séria, muito responsável. Eu devia ter levado isso em conta quando falei, mas eu não levei em conta. Eu fui logo agindo em função do meu zelo tomado, da minha insatisfação por uma coisa que saiu errada. Chamei-lhe a atenção
E ela pegou o telefone e falou, desculpa, depois eu te chamo, e desligou o telefone. E ela falou, pai, eu errei mesmo, eu falhei. Como é que você fez isso comigo? Eu fui trabalhar, passei um tempo de cansaço e chego aqui e tem uma porção de reclamações para ela. Ela baixou a cabeça e começou a chorar. Eu fui embora cheio de direitos, cheio de razões. As horas passaram, 1h30 ou 2 talvez. Chegou a hora de dormir. Eu não conseguia dormir. Por que eu não conseguia dormir? Porque ao lado da minha cama eu não consegui fazer a oração para repousar, para dizer obrigado por esse dia. Como eu poderia agradecer por um dia em que eu desonrei a Deus pela maneira com que tratei a minha filha? Eu não estou com o foco no erro dela. Estou com foco no meu erro, no procedimento inadequado que eu adotei como pai. E eu desci imediatamente. Ela estava na sala ainda muito triste. Eu cheguei para ela, pedi perdão. Ela disse, não pai, por favor, não. Eu errei. Eu falei, não, filha, esquece o seu. Concentre-se no meu, porque o meu erro é meu. Me perdoe, por favor. E ela chorou, eu chorei, nos perdoamos. Eu voltei, pude orar a Deus e pude dormir. Você não está podendo dormir? Eu vim te convidar para dormir agora daqui para frente. Acerte suas contas, não se ponha o sol sobre a sua ira, não permita que ele tome conta. Olha como Paulo encerra isso aqui no verso 15, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. A restauração, o aperfeiçoamento do imperfeito é um processo, chama-se santificação. Seja bem-vindo. Você está apavorado com o que você faz? Seja bem-vindo, busque a Deus. Vamos juntos nos entregar hoje. Vamos assumir, corra ao seu filho, à sua filha, seu pai, a sua mãe, seu marido, sua esposa. Vá lá, peça perdão. Vamos começar a restauração. Ele veio convidá-la para isso. Ele veio convidá-la para isso. Eu quero orar com você. Se você quer, Ele também quer. Ele quer. Se você quer, a restauração já começou hoje. Pai amado, obrigado pela atuação real do Teu Espírito em nosso coração, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Dá-nos a graça da submissão a este apelo do Teu Espírito e que em humildade confessemos nossos erros, nossos pecados uns aos outros, que em nossa ação dentro de casa cooperemos com o aperfeiçoamento do imperfeito, até que possamos olhar a Jesus e dizer, este é o Deus a quem aguardávamos. Obrigado, em Seu nome. Amém.